Vamos lá para mais uma aula, né? Boa tarde novamente a todos, certo? A gente vai iniciar hoje o capítulo 7, na página 42. Vamos falar um pouquinho sobre saúde na infância, um período extremamente importante. É o momento onde a gente vai construir uma base, né, para a saúde desse indivíduo. Então, de extrema importância vocês saberem as dicas, né, necessárias para a gente estar promovendo saúde para essas crianças que possivelmente vocês possam cuidar. Isso não serve somente para os pacientes que vocês venham a ter, né, criança, mas até mesmo para o filho, para um sobrinho, para um neto. Então, é muito importante vocês terem um conhecimento, né, de algumas informações que a gente vai passar aqui. Adoro quando vocês participam, vocês interagem, a aula fica mais interessante, não fica uma aula monótona. Então, parabenizar mais uma vez essa turma, uma turma que sempre está participando, sempre está interagindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me interrompendo, podem estar trazendo os questionamentos que eu vou tirando as dúvidas assim que possível, tá certo? Então, o que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai entender o processo de saúde na infância, certo? Dicas de como a gente deve organizar uma rotina para a criança, entender a função de vocês, o papel de vocês para desenvolver saúde e bem-estar, porque a gente já viu que a gente precisa fazer isso, mas como é que a gente faz isso? E reconhecer os principais problemas da saúde da idade, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só adicionar aqui quem está entrando agora. Vamos só ver aqui. Então, iniciando o questionamento, né? O que é uma infância saudável? A gente trazer... Boa tarde, professora. Boa tarde. Para a gente fazer com que essa criança seja saudável, o que é que a gente precisa proporcionar para ela, né? É isso que a gente vai responder no final da nossa aula, essa pergunta inicial. Então, eu, enquanto profissional cuidador, o que é que eu preciso proporcionar para essa criança, para o meu paciente, né, que é uma criança? O que é que eu preciso fazer? Quais são as estratégias que eu devo utilizar para a gente estar promovendo saúde, para que ela tenha saúde e para que ela tenha bem-estar, tá certo? Então, eu falei na aula passada, e aí a gente já vai linkar com a aula de hoje. Então, já fazendo um resumo da aula passada, que a gente vai finalizar esse conceito hoje. Então, não sei se vocês lembram, a gente trouxe essa informação na aula passada, né? Que o Brasil, ele está evoluindo, né, ultimamente, em relação ao processo de diagnóstico precoce. A gente sabe que desde a barriguinha a gente já tem como saber se a criança vai nascer com alguma síndrome, né? Já existe exames diagnósticos para essa situação, né? Que são ultrassonografias. Não sei se vocês já ouviram falar, mas da translucência nucal, que a gente já consegue identificar alguns sinais que seria o desenvolvimento, né, da parte neurológica da cabecinha do bebê. Então, olha só como nossa saúde, ela tá, nosso diagnóstico, ele está sendo mais precoce, né? Nos postos de saúde existe aí um acompanhamento da criança e o desenvolvimento dela, né? Então, existe esse acompanhamento, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o acompanhamento do CD, não é? O acompanhamento da criança e o desenvolvimento dela, o crescimento e desenvolvimento. Então, muito importante, até mesmo para que vocês fiquem sabendo, toda criança ela precisa ser acompanhada pelo pediatra ou, pelo menos, pelo enfermeiro e o médico no posto de saúde, certo? É importante também a gente estar atento a todos os sinais, né, todos os sinais de desenvolvimento que aquela criança... Licença, boa tarde, professora. Boa tarde. Então, a gente está aí, para quem chegou agora, na página 42. Estamos linkando um pouquinho do conteúdo da aula passada com o conteúdo de hoje, tá certo?
Então, acompanhe aí no livro. Vamos lá, eu tô com um pigarrozinho, porque desde cedo que eu tô dando aula e fica... Eu não tinha bebido água na aula passada, e agora eu tô aqui com minha aguinha, pra ver se eu não fico com a garganta seca. Mas vamos lá, voltando, né? Boa tarde para quem chegou agora. Dando continuidade. Então, gente, temos várias estratégias, vários sinais. A gente está aprendendo, está conhecendo o mundo, né? O mundo infantil, o mundo da infância. Vamos conhecer qual é a normalidade do desenvolvimento dessas crianças para que a gente saiba identificar. Professora. Boa tarde. O que está em Oi, professora. Boa Professora. tarde. Oi. Professora, é porque eu tô fora de casa, entendeu? Desculpa aí eu estar interrompendo aí, licença, porque eu tô fora de casa, aí assim, eu tô só participando para não ficar sem presença, entendeu? Não se preocupe não, amor, vai dar certo. Viu? Aí depois, quando a senhora botar enviar assim, no link, aí eu vou assistir bem direitinho, viu? Porque eu tô sem internet. Tá certo, entendeu? Amor, tá certo, se preocupe não. Tô aqui no cantinho aqui ao público, mas eu vou já, não vai dar para mim entender, assistir direito a aula, aí a senhora já sabe, porque eu tô aqui na rua, aí eu fico com medo de ficar na rua, viu? Aí eu vou desligar para vou para casa, viu? Tá bom, vá acompanhando o que você puder, tá certo? Tá certo, tá bom. Então vamos lá, né? O papel do cuidador é de suma importância, a gente já Desculpa, professora. Qual é a página, por favor? Oi. A página de hoje? 42, meu amor. Tá, obrigada, tá? Nada. Vamos lá. Então, o papel de vocês, como a gente já vem conversando todas as aulas, é primordial, né? Para ajudar nesse desenvolvimento da criança, que foi o que a gente falou na aula passada. Já linkando com o assunto de hoje, olha que interessante. Na primeira infância, a gente já precisa identificar e ter cuidado para não estar ocasionando algumas situações errôneas. O que significa isso, Priscila? Para que a gente não tenha algumas atitudes equivocadas. Por exemplo, se vocês observarem, eu vejo muito pessoas dialogando, falando que a criança, ela não consegue ainda, ele é muito pequenininho, ele não consegue entender, ele não consegue compreender o que acontece ao redor dele. Será que isso é verdadeiro, gente? Vocês acham que a criança ela não tem a percepção do que se passa? Não é verdade, eles entendem. Eles entendem. Sim. E eu vou dizer desde que momento existe essa conexão com o mundo externo. Desde a barriga. Professora, licença. Pois não. A criança entende melhor, às vezes, melhor do que um adulto. Depende como é ensinada. Isso. Então, a gente... Porque aqui em casa tem uns pequenininhos que tem mais sabedoria do que os velhos. Pois é. E aí, é esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Se a gente, ao nosso redor, se o meio em que eu vivo e que essa criança está inserida é um meio que é cheio de agressões, que não respeita a criança, que não respeita como, Priscila? Aquilo que a gente falou na aula passada. Lembra que a gente falou que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, que a música que a gente coloca vai ser o que a gente vai estar passando para eles, que o vocabulário que a gente utiliza é o que eles vão estar aprendendo. Então, por isso que a gente se preocupa muito. Qual é o meio em que essa criança está inserida? Será que é um meio que vai ser produtiva para ela ou será que é um meio que vai dar hostilidade para ela, que vai dar insegurança, que vai viabilizar uma situação que não é interessante para a criança? Então, tudo isso, vocês são responsáveis, inclusive, para ter essa sensibilidade. De repente, vocês adentram aí numa família que não é interessante, que é uma família que não respeita essa situação. Por exemplo, que está lá assistindo Papinha, o programa do Papinha, aquele que é só falando da bandidagem do mundo. Ou seja, gente, nem para nós mesmos, nem para nós adultos,
isso é saudável. A gente não deve estar vendo só as desgraças. Claro que ninguém precisa estar alienado, né? A gente precisa estar inteirado do que está acontecendo, mas também eu acho que a gente não deve se aprofundar dessa realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado. Qual é o meio em que essa criança está inserida? Será que eu posso estar mudando esse meio? Deixa eu só dizer um detalhe para vocês. Quem de vocês, agora é para ser verdadeiro, viu? Qual a família aí, a casa de vocês, que tem o hábito de todos cumprirem com o horário da refeição, todos sentados à mesa, sem TV, sem celular, todos respeitando o momento da refeição? Professora, na minha casa, meu esposo quer que todos sentem à mesa iguais. Isso. Gente, Sabe, todos. E a gente cumpre mesmo, não tem esse negócio de um jantar logo, o outro jantar depois, não. A gente cumpre verdadeiramente. existe. Aqui na minha casa também. Pronto. Eu sempre gosto de trazer uma situação minha para que vocês consigam enxergar melhor, né? Desde cedo, meus pais são separados, né? Meu pai saiu de casa, acho que eu tinha uns 2 anos. E minha mãe ficou sozinha para tudo, né? Então, para trabalhar, para cuidar dos 3 filhos, que isso é a realidade de muita gente aí, né? E aí... Licença, professora. Pois não. A minha filha, ela tem 31 anos, mas o horário da casa dela, do jantar e do almoço é sagrado. Ela disse que o horário de almoço e de café tem que ser certo. E é sagrado, mãe. Tem que ter um horário para a gente jantar, tomar café, almoçar e jantar. Um horário certo. E ela e os meninos, ela cumpre mesmo com esse horário, que eu que sou mãe dela, eu fico admirada, porque chegou a hora do café, do almoço, do jantar, a gente tem que respeitar. Isso é estabelecer rotina, tá? Isso é uma rotina. Isso são regras da casa. E é muito interessante que seja feito isso. Então, para vocês terem noção, eu vou só fechar aqui, viu, Maria Elizabeth, que tá o barulho de vento, para não ficar na gravação, tá? Eu vou fechar seu áudio. Depois você abre novamente. Vamos lá. Então, para vocês verem, né? Então, a gente saiu do interior e veio morar aqui em Natal. Minha mãe não conhecia Natal direito, não conhecia nada, mas ela foi transferida do trabalho dela para vir trabalhar aqui. Então, a gente encarou uma nova vida, né? Vida do interior é bem diferente da vida de uma cidade, né? E a gente realmente, minha mãe saía logo cedo, deixava o almoço pronto e ficavam 3 crianças em casa. Um adolescente, né? Um pré-adolescente e eu criança. É uma loucura, né? Uma mãe... Antigamente, gente, não existia tantos riscos como se existe hoje, né? Quando se tem uma pessoa, vamos supor, meu irmão mais velho tinha 16 anos. Era tipo ele que orientava os outros 2 menores, né? E ela já deixava tudo bonitinho, organizado pra gente almoçar, pra gente jantar, até ela chegar. E a gente tinha as tarefas divididas em casa, né? Que tinha que... Um lavava a louça, o outro organizava, o outro guardava a comida. E assim a gente tinha as tarefas pré-estabelecidas. Era uma rotina. E olha que interessante. Não precisava minha mãe estar em casa para a gente cumprir com essas rotinas, né? Ela educou dessa forma. E eu lembro que ela dizia assim, olha, tem um refrigerante na geladeira, mas esse refrigerante é só para tomar no final de semana. Certo? Ninguém vai abrir. E a gente cumpria com aquilo ali. É tão interessante quando se estabelece regras e rotinas, que essas regras e rotinas, ela vai sustentar até a fase adulta. Por exemplo, lá em casa, os filhos, né? Cada um casado, cada um no seu canto, morando no seu canto. Mas a gente se acostumou tão com essa história que a gente não toma refrigerante na semana. Em casa. Entendeu? Não toma. Isso é uma coisa que vem desde de pequeno, né?
E aí era sagrado. Minha mãe dizia, olha, o único momento que vocês têm de ficar juntos, o único momento que vocês têm de estar ali conectados é o momento do almoço, o momento do jantar, o momento do café. Então cumpra, sentem à mesa, façam isso, né? Respeite o momento do alimento de vocês. E é tão interessante como isso interfere na saúde que vocês não têm noção. Vocês vão ter uma aula aí só de alimentação. E como é importante esse sentar à mesa. Como é importante esse prestar atenção na alimentação e não prestar atenção no que está ao redor. Porque quando a gente se alimenta com a TV, quando a gente se alimenta com o celular, vocês sabiam que o cérebro da gente não processa que você está se alimentando? Então, qual é a tendência? Vocês já prestaram atenção? Por exemplo, a gente vai assistir um filme. Aí leva uma bacia de pipoca. Você come a pipoca todinha que nem sente, porque você está prestando atenção no filme. Depois que você comer um pote de pipoca com um pote de refrigerante ou de suco, seja lá o que for, é que você processa que se alimentou, aí que você vai se sentir saciada. Mas até o momento que você está focada na TV, você não se sacia, porque o cérebro não processa que você está se alimentando. Então, qual é a tendência? Comer, 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 comer. Eu tenho mania de fazer isso, professora. Eu gosto muito de assistir filme. Certo. Quando eu vou assistir filme, é sorvete, é pipoca. Quando eu penso que não, comi foi tudo. E nem sentiu. Depois que processa, que o estômago tá lá cheio, é que você entende que se alimentou. Mas até o momento de você parar a atenção ali da TV, você já comeu o pote todinho. Então não adianta, né? E aí isso vai causar o quê? Muitas vezes uma obesidade, vamos falar da criança, às vezes uma obesidade infantil, ou uma desnutrição, tá? Porque assim como tem gente que se alimenta demais, tem pessoas que focam na TV e não comem, né? Não tem criança que é assim, fica lá prestando atenção na TV e não come nada. Aí fica a mãe, meu filho, eu vou desligar a TV, viu? Se você não comer, eu vou desligar a TV. E fica nessa. Então, assim, o que é interessante é que a gente estabeleça aquela regrinha. Você adentrou numa família, né, numa casa para trabalhar, que você vê essa desorganização toda, você pode propor essa rotina de forma sutil, de forma delicada, começando pela criança. E aí vocês vão ver que os pais podem até ficarem surpresos com aquela sua disciplina com a criança e começar a dizer, epa, peraí, eu acho que tem algo errado. Se não perceberem, vocês podem chegar para conversar. Mas numa conversa tranquila, não é impondo não, gente. Se impor, nada resolve. Olhe, eu não sei se você percebeu, mas a partir de hoje, eu acho que seria interessante a gente iniciar uma rotina no momento da alimentação, né? Para que se estabeleça, para que ele compreenda que está se alimentando, para que o organismo dele compreenda que o alimento está sendo inserido e que seja processado, né? Então é importante que não tenha nenhum estímulo visual para atrapalhar esse momento dele. É importante que se estabeleça horários para ele se alimentar, até mesmo para o organismo dele acostumar a pedir o alimento somente naquele horário e não ficar beliscando, né? De forma que esse beliscar é que atrapalha tudo. Então, se hoje eu como de 1h da tarde, amanhã eu como de 11 horas, no outro dia de meio-dia, no outro dia de 3 horas da tarde, você entende que não vai ter uma rotina para o organismo? Então, o organismo vai sentir necessidade, vai ficar todo bagunçado, vai sentir necessidade de pedir alimento toda hora. Tá tudo errado. Então, é interessante a gente estabelecer uma rotina, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa, a gente tava falando, né? Que não percebe ou não entende o que acontece ao seu redor. Isso é um mito, gente.
É um mito. A criança, ela percebe tudo e ela aprende com o que ela vê, com o que ela convive. Ela vai se tornar o adulto que está ali, né? O adulto que está fornecendo a educação para ele, tá certo? Ele é um espelho do adulto. Então, será que esse adulto tem uma referência boa? Tá certo? Outra maneira equivocada é que devem ser moldadas conforme os anseios do seu meio, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? A criança deve se adaptar. Pois não. Pode falar. Boa tarde, professora. Eu só consegui entrar agora, viu? Tá certo, meu amor. Acompanha aí na página 42 do livro Noções de Cuidador de Idosos e Crianças, se você tiver com o livro aí, tá bom? Se não, você vai acompanhando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Então, vamos lá. Tá certo, até porque eu tô aqui no quintal da minha vizinha, eu tô com a internet dela e deixou o livro em casa. Tá certo, meu amor. Então, vai acompanhando aí. Então, vamos lá. A gente deve parar com essa história de dizer assim, a criança que deve se adaptar a gente, ao nosso mundo. Se eu vou para um barzinho, ela tem que ir também. Ela tem que aguentar lá acordada até eu chegar. Vocês já viram essa situação? De dizer, minha criança não tem frescura com nada, não. A hora que eu tiver, a hora que eu for dormir, ela dorme. Se eu for dormir de manhã, ela dorme de manhã e não tem problema nenhum, não me dá trabalho, tá? Se eu tiver num barzinho, ela fica lá, não tem problema. Mas vamos lá, será que isso tá correto, gente? Licença, professora. Tá. Não. Aqui é uma cidade pequena, aqui acontece muito mesmo. Pois é. Então, a gente tem que se preocupar com o desenvolvimento da criança. Será que esse... Professora. Oi. Professora, eu tive o meu primeiro filho e o pai do meu filho, ele bebia muito. E esse meu primeiro filho, ele leva para onde ele ia, ele levava meu filho. Eu não tinha altivez com meu esposo. Ele fazia o que dava na cabeça, levava o menino e pronto. Até que um dia, ele com 5 anos de idade, professora, ele deu um porre no menino. O menino caía. Mas eu tenho esse trauma comigo até hoje, por causa disso. Mas, professora, aí ele se criou bebendo, professora. Ele até hoje ele bebe. Pois é. Ele foi criado assim, porque o pai levava ele para onde ia, ele levava ele para a mesa de bar. Não tinha como ele aprender uma coisa diferente, né? Não tinha como. Então, a gente tem que entender isso, gente. Não é a criança que tem que se adaptar, não. É a gente que tem que se adaptar à situação dela, o desenvolvimento dela. Se ela está na fase tal, a gente tem que acompanhar essa fase tal. Não pode. Né? Eu tô arrumando a casa, escutando a música, aquela história. A música que só tem um vocabulário assim, baixíssimo, né? Com palavras horríveis. Essa criança vai aprender o quê? Vai aprender isso. Isso que ela tá ouvindo, né? Então, vamos ter cuidado, principalmente vocês que são cuidadoras. Vocês têm que ter muito cuidado com as atitudes, o que vocês estão oferecendo ali para aquela criança, tá certo? Então, pelo amor de Deus, lembrem de mim quando tiver... Licença, professora. Oi, meu amor, pode falar. É verdade, né? Porque, assim, hoje em dia, até aquelas músicas, as crianças estão aprendendo cada dança tão feia, né? Pois é. A gente tá num outra realidade, outra dimensão. Tem pais que acham aquilo ali bonito, mas é muito feio aquelas danças, né? Não é o momento correto para ele estar aprendendo aquilo ali, vamos supor, né? A gente tem que respeitar. Licença, professora. Que uma criança de 2, 3 anos para dançar naquela música, aquelas coisas assim. Pois é. Professora, boa tarde. Desculpa o atraso.
Tá certo. Professora, Meninas, boa tarde. Professora, eu tenho um exemplo grande em casa com a minha sobrinha. Ela tem 5 anos. Ela adora essas músicas de funk, mejar o bumbum, essas coisas. Eu tenho uma filha de 16 anos. Ela está no celular, tá rindo, kkkk. Eu chego bem caladinho, o que eu vejo? Ela vendo um filme, ela vendo uma historinha. Aí eu vejo a minha sobrinha de 5 anos. Aí eu disse, tia, vou ver uma coisa de criança. Mas foi o quê? Foi a criação da minha irmã. Exatamente. Minha irmã faz assim, deixa a bichinha, a menina não sabe de nada não. Mas Pois ela é. tem 5 aninhos, ela já entende. Ó, é isso que tá o errado, tá? Talvez a criança ela não veja a malícia que o adulto está vendo na música, tá? Ela não tem esse discernimento. Mas o que ela está demonstrando, a dança que ela está fazendo, o vocabulário que ela está aprendendo, isso já é preocupante. Entendeu? Por mais que ela não entenda o significado daquela palavra, mas daqui a pouco ela vai compreender e daqui a pouco ela vai estar usando no momento certo a palavra. Vocês já viram pessoas falando palavrão, adultos, e a criança falando palavrão no momento certo? É porque ela entende. Quando ela se chateia, ela solta um palavrão. Ela já sabe. Ela pode não saber o significado do palavrão, mas ela sabe o momento certo de usar aquele palavrão. Entendeu? Então, não achem que as crianças são alienadas e que ela não sabe o que está passando ao meio dela. Ela pode não entender de fato o significado. Se você perguntar à criança o que é, uma criança pequena mesmo, o que é o significado daquele palavrão, ela vai dizer, eu não sei. Mas ela sabe o momento certo de usar. Ela sabe que é usado no momento da raiva. Licença, pois é, professor. Eu acho assim, criança eu comparo como um papagaio, né? Que quando o papagaio já fala uma coisa, ele fala também. Repete. Ele diz a mesma coisa. E criança que eu tá começando a aprender a falar, tudo que ele ouve, ele reproduz, né? Ele fala, tanto ele fala como ele faz, né? Exatamente. Ele é o nosso espelho. Professora, agora a senhora me lembrou minha mãe. Minha mãe, assim, ela sempre dizia palavrão. A gente cresceu escutando ela dizendo palavrão, mas uma coisa que ela dizia, se vocês falarem, vocês apanham. Não é porque eu falo que vocês vão falar. A gente cresceu, realmente a gente não falava. Uhum. Entendeu? Ela dizia, eu falo, mas vocês não falam. Se eu estou errada, vocês não vão errar também. Entendi. Então, eu não quero que vocês falem. E realmente, hoje a gente fala porque na raiva, mas a gente nunca falou quando era criança. Até porque, gente, às vezes existe a questão cultural, né? A gente herda muito, então talvez ela tenha sido criada, sido educada no meio que era dessa forma. Então ela cresceu dessa forma, mas ela já conseguiu entender que aquela forma não é a forma correta. E aí já tenta passar uma educação diferente para você, entendeu? Mesmo sabendo que está errada, mas ela já tem um discernimento, certo? Outra coisa, a criança que é sempre quieta ou sempre comportada, é sinônimo de ser uma criança saudável? Não. Nem sempre, né, gente? Não. Nem sempre. E aí a gente precisa supervisionar isso, analisar melhor. Né? Porque criança, ela tem energia, ela tem o momento dela. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Parou aonde a leitura aqui no livro? Tá na página, deixa eu dizer exatamente, que eu acho que tá na página 42. Deixa eu só acompanhar. Sim, 42. Deixa eu dizer exatamente onde é que tá. Na página 43 aí, onde tem esses pontinhos. Não percebe ou não entende o que acontece ao redor. Esses tópicos. Sim. Certo? Tô vendo. Pronto, eu tô aí. Então, vamos lá. Não precisa brincar e se fantasiar, gente, porque a gente traz esse tópico, né? Porque eu vou dizer uma situação e é muito importante no processo do desenvolvimento da criança. A criança, ela tem que sim vivenciar o mundo da fantasia, o mundo da leitura, da imaginação. Faz parte do processo do desenvolvimento da criança.
tá? Então, eu vejo muitos pais hoje em dia pulando essa fase. Vocês lembram que as crianças antigamente, porque hoje é raro, as crianças usavam o quê? Vestidos de princesa, aqueles vestidinhos rodadinhos, não era? Eu, pelo menos, eu usei todos os meus vestidos. Era calcinha bunda rica. Calcinha bunda rica e os vestidinhos princesinha. Hoje em dia, é shortinho curto. É verdade. Topzinho, que hoje é cropped, né? Não é nem top. E é assim, gente. A criança, ela vai ser o retrato do adulto. E a fase da criança, cadê? Ah, mas eu quero que meu filho se vista todo estiloso, que se vista igual a mim, que se vista igual ao pai. Tudo bem, é interessante, mas não é interessante ela viver a fase dela? A gente precisa. É verdade. A gente precisa. E assim, licença, professora. E assim, a vestimenta da criança hoje, ela faz muita coisa, porque essa violência, tem muita coisa de estupro aí, a criança, é justamente devido à forma que as mães vestem as crianças, né? Porque antigamente a gente era vestido mesmo, como você falando aí, com os vestidinhos de princesa, e era muito raro acontecer. E hoje não, hoje as crianças andam, as mães acham bonito vestir aquele shortinho curto, né? Aqueles topzinho, e aquilo prejudica a criança porque chama a atenção. Você vai ver que hoje a violência está muito grande, mas é justamente devido à criação, que as mães, elas não sabem assim, no momento, vestir a roupa certa na criança. Acha que aquela roupa que ela está vestindo é bonita, porque pra pessoa né? que é doente, para quem vai cometer o crime, ele é doente, certo? Ele tem uma doença mental, ele tem um transtorno. E aquilo ali acaba incentivando ele a cometer o crime. Acaba estimulando, isso mesmo. né? É isso mesmo. Antigamente, a gente, pelo menos eu andava muito de calcinha dentro de casa, né? Mas minha mãe sempre me educou no sentido de que, olha, chegou alguém de fora, tem que vestir a roupinha, né? Chegou alguém, alguma visita, tem que ficar vestidinha. E a gente foi educando dessa forma. Oi. Eu falo igualzinho pra minha filha, Priscila. Ela fica de calcinha, eu falo, chegar alguém de fora, vai botar a roupa. Pois é, mas isso é importante, gente. Professora, Oi. o Bore, que hoje é Bore, eu conheci ele por colante. Se eu for chamar colante, a minha filha manga de mim. Pois é. Então, gente, a gente não deve pular essa fase. Eu vou dar um exemplo de outra situação. Como eu disse, eu sempre vou trazer uma situação minha que é para vocês entenderem melhor o conteúdo. Meu filho, eu sempre utilizei muito o mundo da fantasia, da imaginação para ele quando ele era pequeno. Sempre, sempre, sempre. E aí, a questão do Papai Noel, né? Aí eu fazia todo aquele moído quando era na fase do Papai Noel. Botava as pegadas, danava talco no chão com as pegadas, parecendo que era neve. Eu fazia uma coisa, os presentes na janela, que tinha grada, eu botava. Então, assim, eu criava, ele se emocionava, ele ficava feliz. E aí, um determinado dia, meu filho, com 5 anos de idade, era 4 ou 5 anos de idade, chegou em casa arrasado, chorando, porque o pai de um coleguinha dele da escola, né, ele disse, né, tava com um coleguinha e disse assim, eu vou embora porque hoje é dia de Papai Noel passar lá na minha casa, não sei o que. Aí o pai foi e disse assim, menino, você acredita em Papai Noel? Papai Noel é seu pai e sua mãe. É eles quem compra. Ou seja, ele acabou com o mundo da fantasia que eu construí na minha educação com meu filho. Entendeu? Até eu tentar contornar a situação, fazer com que ele acreditasse em mim, foi muito difícil. E aí, realmente, isso foi quebrado com meu filho com 5 anos de idade. E que eu fiquei muito arrasada, porque eu não queria. Não é? Ele maiorzinho, tudo bem. Ele descobriu por conta dos estudos mesmo, enfim.
Mas ele com 4, 5 anos de idade, eu acho que ainda estava na fase do mundo da fantasia. Não tinha nenhum problema, entendeu? E aí, isso foi quebrado. No que foi quebrado, eu disse a ele, olha, você jamais vai comentar isso com outros coleguinhas, nem com sua prima. Deixe elas acreditarem, eles acreditarem. Não destruam isso que foi construído. E eu disse, porque já que tinha acabado com essa questão com meu filho, eu não queria que ele fosse o destruidor desse mundo da fantasia de outras crianças. Porque é muito normal ele comentar com outra criança, né? Dizer, isso não existe. E até hoje ele não descumpriu com o que eu disse. Né? Ele simplesmente ajuda, inclusive a priminha dele tem a mesma idade que ele e ela ainda acredita em Papai Noel. Meu irmão não quis desconstruir ainda isso dela e ele vai, ajuda, estimula, sabe? Finge que acredita também, porque infelizmente isso foi destruído dele. Não culpa minha, mas sim o meio em que ele estava inserido, que veio uma pessoa e atrapalhou esse processo. Não é triste, gente? Vocês concordam comigo que é frustrante isso? Então, sim, mas hoje em dia, professora, tem muitos pais que estão fazendo isso. Eu tiro mesmo pela minha irmã. O ano passado eu compro sempre uma lembrancinha e digo a minha, eu ensinei minha filha também assim, ó, que Papai Noel deixou. Aí eu disse, olha, Sara, que Papai Noel deixou para você. Aí ela agarrou, ficou feliz, aí correu para minha irmã. Aí fez, olha, mamãe, que Papai Noel deixou com titia. O que foi que minha irmã disse? Que conversa, não foi sua tia que comprou? Pois é. Eu fiquei arrasada. Vocês estão vendo como acontece, como não estou inventando história. Então, o que eu quero dizer é isso. Não sejam essas pessoas na vida dessas crianças que vocês vão estar cuidando. Certo? Isso tá errado. Eu acho que tem Papai Noel, mas tem que ensinar também que primeiro é Papai do Céu, né? Porque isso aí é uma ilusão que todo cria, que é só uma fantasia, é uma coisa que... A gente tá falando exatamente isso. Claro que quem acredita em Deus, que eu acredito, Ave Maria... Claro, em primeiro lugar, a educação religiosa é uma coisa, isso, mas a gente... É isso que eu queria chegar. E a educação que faz parte do processo do desenvolvimento infantil, o mundo da fantasia. São coisas distintas, né? Que tem que existir a educação religiosa e tem que existir a gente não destruir o mundo da fantasia, porque é o mundo infantil, é o mundo dos livros, é o mundo da arte, é a cultura, não é? Professora? Outra coisa, professora, eu acho, assim, tipo, a minha neta criada com meu filho é separada, com minha nora. Ela fica o tempo todo de calcinha dentro de casa. Eu acho que a mãe não está vestindo bem, porque se eu tenho minha filha, que ela está com shortinho, né, calcinha o tempo todo, eu sei que está muito calor, mas assim, eu não acho que... Eu não sei se eu estou errada nisso, mas eu acho que não. O que é que a gente orienta, né? Às vezes, o nosso âmbito familiar, nossa casa, é o local onde a gente... tem nossa privacidade e se sente à vontade. Porém, é aquela observação que eu fiz. Chegou alguém de fora, chegou alguém que não é papai e mamãe, que não pode ser um tio, mas não é papai e mãe, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a segurança mudou, né? Então, a violência, ela saiu, ela tá entre o pai e a mãe. Quanto mais o tio, o irmão, enfim. Então, ela está dentro de casa, né, professora? E aí, o que é que eu costumo dizer, né? A educação, ela tem que ser muito bem passada hoje em dia, muito bem orientada. As crianças têm que ser bem orientadas. Por exemplo, vocês têm que ter muito cuidado na hora da higiene, que vai ser a próxima aula, tá? Higiene infantil. A higiene tem que ser muito cautelosa, porque vocês são uma pessoa, por mais que sejam contratados como cuidador, né? Vocês precisam
saber da orientação da mãe e do pai, tá? Porque se eles não quiserem que você dê banho, que você lave as partes íntimas, eles estão no direito deles. Certo? Então tem que ter esse cuidado. Eu só posso fazer o que o pai e a mãe autorizou fazer. Se ele não achar confortável, vocês têm que respeitar, tá certo? Então, isso é uma dica, porque hoje em dia o mundo tá totalmente diferente, totalmente o avesso, né? Do que a gente, do que o do nosso tempo, né? Totalmente o avesso. Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas vocês entenderam essa questão do mundo da fantasia, da questão da história, do brincar. É importante, gente. A criança ela tem que brincar, faz parte do desenvolvimento. Tem que brincar. Aí, e a criança fica o quê, gente? 24 horas na frente do computador, de um celular, de um tablet. Como meu neto come com o celular, olhando com o celular, só come desde pequenininho, com a galinha pintadinha. Lembra da época ele com celular ou com tablet ou com celular? Eu acho super errado. E hoje ele morre do ciúme do irmão que nasceu, tá com 2 meses, mas fica com ciúme, dizendo que vai morrer, não sei o quê. Fala um bocado de bobagem, porque depois de 9 anos, minha filha veio ter um filho, né? Depois de 9 anos. Pois é. Eu tenho, professora, um netinho de 2 anos e 2 filhos, que são gêmeos, eles têm 5 anos. Eles gostam muito de assistir, mas quando a gente diz assim, o almoço, seja a janta, tá pronto o lanche, seja o que for, né? Ele diz logo, mamãe, ou então vovó, tá na hora de desligar. Eles desligam ele lá e entrega na hora. Aí, graças a Deus, ele tem um comportamento que ele sabe dividir o momento. E aí, o que é que vocês precisam? Vamos sair da questão do âmbito familiar, vamos para a questão profissional, certo? Vocês, como eu disse, não podem ficar colocando tablet, celular e TV enquanto cuidadoras, certo? Para vocês fazerem alguma atividade, vamos supor, lavar uma louça, lavar a roupa da criança, não. Né? Vamos supor que a criança ela pode ficar 1 hora no estímulo visual, auditivo. Vamos supor, você estabeleceu que de 2 horas da tarde, vamos supor, estou chutando, certo? 2 horas da tarde, eu vou estimular essa criança com um vídeo da galinha pintadinha. Pronto. Acabou. É aquela 1 hora e ponto. Durante o resto do dia, você não vai utilizar mais esse meio. Certo? Então, precisa ser estabelecida essa regra. Isso é tão sério que, por exemplo, vou para o exemplo de casa de novo. Como eu falei, minha cunhada, né? Lembra do menininho que eu botei no colo semana passada? Que tava na casa da minha mãe, aí veio uma criança, né? Com os cabelos encaixadinhos que eu botei no colo e ele apareceu na câmera. Pronto. Meu irmão e minha cunhada, né? Passam o dia trabalhando e tem o período de ficar com ele. Só que ele tem uma cuidadora. Esse pequenininho tem uma cuidadora. E ela, quando chegou em casa, né, que a mãe chegou, aí a cuidadora disse assim, senhora fulaninha de tal, a rotina de Ian foi, manhã ele tomou o café de tal hora, de tal horas eu fiz isso, lembra aquela questão da rotina que eu falei para vocês? E com papel na mão, viu, tudo escrito. Aí disse, agora, às 3 horas, eu usei o estímulo com ele, que foi audiovisual, que a gente utilizou o Mundo Bita, tá certo? Eu tô passando para a senhora, porque hoje não se deve mais estimular ele com o celular, nem estimular com o tablet, nem com a TV, tá certo? Caso a senhora queira estimular ele em algum horário, a senhora me avisa, porque aí eu não estimulo ele no meu horário de trabalho. Olha que bacana isso. Gente, eu fiquei muito surpresa com o profissionalismo dela. Então, se a senhora, né, que é a mãe dele, sentir necessidade de colocar a galinha pintadinha, me avise, porque eu já não vou estimular ele no meu horário de trabalho.
eu vou estimular ele com outra coisa, com outra brincadeira, com outro recurso. Então, Licença, professora. Pois não. Ela fez muito bem, mas assim, eu penso assim, também os pais têm que ajudar, né? Isso para poder seguir. Porque vamos dizer, o menino tá perreando. Pega, meu filho, pega o celular, pega o seu tablet. Aí quer dizer, todo o trabalho que ela fez foi por água abaixo. Né? Tem que ser uma união, né, dos dois lados. E isso é muito importante, gente. E eu vou dizer logo a vocês, eu não vou passar a mão na cabeça de vocês, não. Vou dizer, gente, isso é um desafio que vocês vão encontrar, onde vocês vão construir, e pode ser que a família desconstrua, tá? Mas não desistam, porque pode ter certeza que o que vocês construíram, mesmo que a família desconstrua, ele aprendeu alguma coisa, certo? Mesmo que a família venha contra o que você está fazendo que é certo, uma hora vai dar certo, uma hora o que você ensinou, ele aprendeu, ele assimilou, e ele vai usar. Daqui a pouco é a criança que vai estar ensinando os pais. Pode ter certeza, viu? Então, eu digo isso porque ontem mesmo, né, eu tomei um tantinho assim, ó, de refrigerante, aí meu filho olhou pra mim e disse, mamãe, até quando você vai tomar isso aí? Meu filho, um negócio que não faz bem pra saúde, um negócio que só faz mal, que só dá doença, um negócio que deve ser ruim que só, que eu não quero nem provar, porque eu sei que não é bom pra saúde, pra que eu vou provar? Ele dizendo a mim, né? Aí eu disse, muito bem, meu filho, realmente não presta. Se a gente for analisar, o sabor não é um sabor, você não consegue nem descrever. Ele disse, mamãe, tem sabor de quê? Eu digo, não sei dizer. É um sabor diferente, tem uma acidez. Eu dizendo a ele, né? Tem um gás. Eu tentando explicar, você não consegue nem dizer qual é o sabor. Não tem como. Aí eu digo, olha, só sei que é ruim. Não queira mesmo, não. Não queira, não. Ele disse, é ruim. Eu disse, é ruim pra quem nunca conheceu, é ruim. Né? O sabor vai ser ruim pra ele que nunca tomou. Se ele tomasse agora, eu tenho certeza que ele ia estranhar o gosto. Ele ia achar ruim, né? Ele tem 10 anos. Então, hoje ele sabe, ele tem discernimento que aquilo ali não é interessante pra ele. Mas me diga uma coisa. Quando eu fui dizer pra ele que não era bom, como é que vocês acham que eu falei pra ele? Meu filho, não tome isso não, que isso aqui é o quê? Vocês falariam o quê? Veneno. Veneno, né? Ruim pra saúde. Faz mal pra saúde. Faz mal pra saúde. Não é assim o discurso? Isso. Pronto. Eu não usei esse discurso pro meu filho. Por quê? Meu filho é muito questionador, muito inteligente, não é porque é meu filho não, mas ele tem essa coisa de analisar além do que você tá dizendo ali. Ele analisa o que tá atrás. Então eu disse, eu não posso usar essa estratégia com meu filho. Porque se eu disser assim, ó, João, não tome isso aqui, que isso aqui é veneno. É o que dá vontade de dizer mesmo. Sabe o que ele ia me dizer? E por que você toma, se é veneno? Isso. Né? Então, como é que eu tô dizendo a ele que é veneno, que faz mal pra saúde, e que eu tô fazendo isso? Não vai induzir a ele ter uma curiosidade, pode até induzir. Se for uma criança curiosa, ela vai dizer, eu já provei esse veneno, que ela tá dizendo que é veneno, mas tá tomando e nunca morreu, nunca teve nada. Tem criança que é curiosa e que vai despertar isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e a forma como a gente educa. O que é que eu trouxe pro meu filho? Meu filho, olha, essa bebida é uma bebida de adulto, certo? E que não é ideal para a idade, para a sua idade. Para a sua idade, ela não é interessante. Pode ser que você veja alguns coleguinhas seus tomando, certo? Mas não é uma bebida que vai fazer bem para a saúde da criança, certo? Ah, e se meu coleguinha tomou, vai acontecer com ele o quê? Aí eu disse, olha, ele pode ter algum... O organismo dele vai ficar com muito açúcar. Infelizmente, a gente tem que entrar numa conversa mais séria.
numa conversa mais aprofundada, porque eles perguntam. Se for meu filho, pergunta. Não, alguém, viu, professora? Venham já. Tá certo. Então... Professora, o meu também questiona. Às vezes eu digo, Pedro, não coma isso. Mas por que eu não devo comer isso? Exatamente. Por quê? Não, eu quero saber o porquê. Tudo tem um porquê. Ele diz, tudo tem um porquê. Exato. Por que você não quer que eu coma? O que é que tem? Ele faz cada questionamento. Quando eu digo assim, Pedro, eu não quero você assistindo isso. Por que você não quer? Exato. O que é que tem? O que é que acontece aí que você não quer que eu faça, que eu não assista? Que não são adequadas para a sua idade, que não é interessante para você ver agora. Então, eu eduquei tanto dessa forma com meu filho, que hoje em dia tudo ele é habituado a ver idade. Por exemplo, ele vai assistir um filme no Netflix, aí ele olha. Ele vê logo lá, livre, livre eu posso assistir. A partir de 16 anos não posso assistir. Ele ama ler. Aí ele ganhou uma revistinha em quadrinho, pois ele foi procurar saber, era do Homem-Aranha, pra vocês terem noção. Era do Homem-Aranha, ele tem 10 anos. Ele foi procurar qual era a idade. Sabe qual era a idade? 12 anos. Ele não leu. Aí eu fui e li. Aí eu disse, João, realmente não dá para você ler, porque tem muita violência. Por mais que seja uma coisa em quadrinho, uma figura, um anime, uma coisa assim, mas tinha muita violência. Certo? E aí ele já tem esse discernimento, mas foi por quê? Porque eu eduquei dessa forma. Tá? Então já aconteceu do tio querer levar ele para assistir um filme que a faixa etária era de 15 anos. Ele mesmo, antes de falar comigo, de me pedir, ele disse qual é a faixa etária. Ele disse 15 anos. Ele disse, pô, eu não vou. Não vou porque vai ter coisas que não é para minha idade. Ou seja, ele não precisou nem me pedir. Ele mesmo já respondeu. E isso não é mentira não, isso é verdade. Aí eu vou lá pro meu irmão, disse, porque você que tá querendo levar o menino, que é 15 anos o negócio, aí ele disse, mas eu já vi, não tem nada de muita violência, não tem nada. Eu disse, não, se é 15 anos, é 15 anos. O menino tem 10 anos, não vai. Né? Quando chegar no tempo certo, ele vai. E assim a gente tem que cumprir, gente. Se existe isso, se existe uma faixa etária, da mesma forma são os brinquedos. Temos que obedecer a faixa etária dos brinquedos. A gente já conversou sobre isso. E toda caixa tem dizendo a indicação. Não é verdade? Professora, tudo é educação, né? De casa. Isso. Porque a minha filha tem 16 anos. Eu sempre dizia a ela, não vamos pular suas fases. Isso. Você tem a fase da criança, você tem a fase da adolescência, você tem a fase da adulta. Vá cada fase para lá na frente você não se arrepender. Exato. E assim foi, quando ela era criança, ela usava coisa de criança, eu achava lindo minha filha de vestidinho. Pois é, gente. Sabe? Então assim, hoje ela tá uma adolescente, ela já tá na fase da adolescência e eu ainda converso com ela, olha, aproveite sua fase de adolescência. Pois não queira pular nenhuma. Isso. Então tudo é educação de casa. Isso. E aí, se vocês virem que não existe essa educação tão corretinha em casa, e vocês, enquanto profissionais, se puderem colaborar com essa educação, colaborem, gente. Porque, às vezes, a família, ela não teve essa educação. Então, até mesmo para ela é difícil, né? Então, vindo uma pessoa de fora trazendo o que é mais correto, talvez ela consiga perceber a família mesmo e a família mesmo mudar, né? Eu acho muito errado, professora, a mãe pegar um celular, dar uma criança com menos de 9 anos, como minha filha fez. O menino vendo vídeo que mandam para eles, coleguinha de grupo, homem beijando na boca de homem, senhor de idade beijando na boca de rapaz. Eu acho, essa semana eu fiquei triste com isso que eu vi. Ele passou um vídeo para a avó, para paterna, os dois homens beijando um na boca do outro. Pois é, a gente tem que ter muito cuidado. Não que a gente tá falando aqui da questão do preconceito, né, gente? Mas sim a questão da idade do ato, né? Dele tá vendo isso. Pois é, isso mesmo. Porque eu aprendi que
eu devo respeitar. Por exemplo, se eu tô no shopping, no elevador, eu não vou estar agarrando meu marido dentro do elevador. Eu tenho respeito por aquele ambiente. Mas as pessoas confundem, né? Aí, mas se for dois homens se beijando lá no elevador e eu com a criança, é só porque são dois homens? Não, é a questão do respeito daquela situação. Não é porque são dois homens. E sim, eu tenho essa visão, né? Que eu fui educada dessa forma, que eu tenho que respeitar, né? As pessoas que estão em minha volta. Então, eu também tenho essa visão, professora. Igual a você, do mesmo, pode ser quem for, sabe? A questão é o respeito. Que tem que ter. Pode ser o sexo que for, quem for, a idade. Justamente. Que for, mas a gente tem que respeitar. É isso. Eu acho que eu acho que tem os ambientes, né? Isso, exatamente. Professora, uma vez eu passei na praia, eu tava na praia com minha filha. Eu acho que tá com uns 3 anos isso. Aí, isso foi de manhã cedinho, às 7h30. Aí chegou 2 mocinhas. Eu acho que a mais velha tinha 17, a mais nova 14 e 15. Só naquela parte ali de Areias Pretas, que era mais família, sei o quê. Quando as 2 meninas começaram a se beijar. A minha filha olhou e fez assim: mãe, as coleguinhas estão se beijando. Professora, juro, eu fiquei tão sem ação, que eu tinha pedido uma cerveja. Eu paguei o homem sem tomar e peguei minha filha e fui-se embora. Pois é. Quando eu cheguei na parada, foi quando eu respirei. Aí eu fui conversar com ela. Eu digo: olha, ali as 2 coleguinhas estão se beijando, mas você tá vendo, não faça, que vai que suas coleguinhas não gostem, elas vão achar ruim. Ali é uma exceção. E assim, fui tentando explicar da melhor maneira para também ela entender, entendeu? A gente também não pode esconder, mas também a gente não pode ser aberto demais. Exatamente. Mas eu juro a senhora que eu procurei um buraco para enfiar minha cabeça e minha filha passa dentro. por essas situações, né? Que a gente fica sem saber como agir. Mas vamos lá. Não deve ser levado a sério no que sente o que diz. Então, isso é um erro, né? Vocês devem levar a sério o que é que a criança está sentindo. Devem levar a sério a fala da criança. Às vezes é na fala, ou num gesto, ou num sentimento, que a gente descobre abusos, que a gente descobre violência, que a gente descobre um transtorno, que a gente descobre uma síndrome, enfim, o que for. Então, vocês precisam sim levar em consideração a fala, a atitude, o gesto, o sentimento, tá? Cuidado com castigar sempre ou gratificar sempre. Se você comer, você vai assistir TV. Se você comer isso aqui, você vai ganhar um presente. Se você fizer isso aqui, você vai para o shopping. A criança ela não deve ser educada dessa forma, tá? Porque senão ela vai estar sendo condicionada a realizar as tarefas que são obrigatórias apenas com gratificação. Isso não existe, tá? A gente não pode fazer isso. E outra coisa, nunca mentir para a criança. Vou dar um exemplo. Lá de casa, meu filho estava com medo de arrancar um dente, certo? Ele que arrancou todos os dentes dele, todos. Porém, teve um que estava bem fixo, só numa ponta, que não dava para ninguém tirar. Só teve que tirar mesmo, fazendo uma incisãozinha para poder puxar o dente. Ou seja, teve que ir para o dentista. E aí, eu preocupada com essa situação, e eu e minha mãe íamos viajar com ele, tipo, no outro dia, certo? E ele dando trabalho, com medo de tomar anestesia, de retirar esse dente. Aí minha mãe fez: olha, se você não arrancar esse dente hoje, se você não deixar a dentista arrancar esse dente hoje, você não vai ter como viajar amanhã, você não vai viajar amanhã. Porque como é que você vai estar nos cantos com esse dente pendurado, você chorando, sentindo dor? Aparentemente não tem nenhum problema essa situação, né? É como se fosse algo que você sabe que minha mãe fez na melhor das intenções. Mas você entende que é uma mentira isso? Porque a passagem já estava comprada, que a gente ia de qualquer jeito, ele arrancando ou não o dente, que já estava tudo certo, que a gente não ia interromper. Então, se de repente acontecesse alguma coisa de realmente esse dente não ter saído, o menino ia se frustrar chorando, achando que não ia mais viajar.
E quando chegasse no outro dia, ele ia viajar. Então, querendo ou não, é uma mentira. E a gente não deve educar, né, nossas crianças com a mentira, por mais que a pessoa não tenha tido essa intenção. Então, quando eu disse, olha, mãe, eu sei que a senhora está fazendo das melhores intenções possíveis, está fazendo com que ele tome a atitude de deixar arrancar o dente, mas assim, não vamos utilizar desses argumentos, dessas estratégias, porque eu não quero que ele perceba que a gente está criando uma história, mentindo para ele. Eu não quero que ele cresça dessa forma, tá? Eu não quero mentir para ele em nenhum momento da minha vida. O que eu puder fazer sem mentiras vai ser melhor, para que ele cresça fazendo da mesma forma, sem mentir para as pessoas, né? Que ele use sempre da verdade. Então é muito interessante. Da mesma forma, eu chegar e dizer assim, chegue, titia, vem aqui pro meu braço. Se você vier, titia vai botar a galinha pintadinha. E nem vai, mulher, nem vai. Vai comprar uma boneca. Às vezes a pessoa fica na cabeça. A criança vai e ela fica na cabeça com aquela história da boneca. E cadê a boneca? E cadê a boneca? Ela se frustra, viu? E aí isso pode criar um trauma. Pode ser um tantinho assim, pode virar um tantão assim. Ou seja, eu sempre prometendo as coisas à menina e a menina nunca ganhando. Isso ela vai se frustrar um dia e gerar um trauma para ela. Então tenham cuidado com isso, tá certo? Então vamos lá, que eu ainda estou no primeiro slide. Ave Maria, eu falo demais. Vamos lá. Mas é bom, a gente aprende muito, né? Tanto vocês falam como eu falo. Quais são os cuidados diários que a gente tem que ter? Já falamos de alimentação saudável. E aí eu vou ter uma aula específica para isso. E hoje eu vou trazer a parte da amamentação, tá certo? Quero falar um pouquinho da saúde bucal. Falar um pouco da questão de brincadeiras, que a gente vai se dedicar mais lá na frente também com essa questão de brincadeiras. E o sono. Primeira coisa, eu vou trazer aí o aleitamento materno, tá? Um assunto que eu amo, tá? Eu amo a maternidade, eu amo falar sobre maternidade, parto, nascimento, o pós, o durante e o depois. Eu amo, Ave Maria, me realizo. Se eu pudesse pegar cada mãezinha, cada pessoinha que pensa em ter o filho e pudesse orientar todos, né, com tudo que vocês precisam saber, para mim seria uma realização, né? Então, vamos lá. Gente, por que eu trouxe a questão da amamentação? Vocês vão ver o quanto que é importante, o quanto que as pessoas são leigas ainda, porque o que é que a gente escuta, né? A gente sabe que tem que amamentar exclusivamente até os 6 meses, que é bom para a saúde, enfim. É isso que a gente sabe de amamentação. Mas nunca ninguém chegou para explicar realmente quais são os benefícios detalhadamente, quais são os benefícios para a mãe, porque vocês sabem a funcionalidade do leite realmente, você sabe a composição do leite da mãe realmente. Eu acho que nem todo mundo sabe aqui. Então esse será um momento que eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Porque eu acho que é de extrema importância. Aí eu coloquei aqui o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, que todo mundo sabe isso. Não, aí o que é ser exclusivo, gente? Exclusivo é exclusivo, é aquilo e ponto. Não deve dar nenhum outro alimento, nem complementar com chá, nem complementar com sopinha, com bebida, com água, com o que for. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma cultura, né, de vovó, de mamãe, que eu, Priscila, quando eu amamentar, quando a mãe me dar de mamar, aí teve um dia que eu chorando que só, ela, me deu um chá de camomila. Pronto, mais nunca eu quis os peitos. Mais nunca. Ela disse que foi a pior tristeza que ela teve. Que ela disse que eu não queria mais saber de peito de jeito nenhum. Que eu achei fácil aquele bico sugando e o chá saindo bem direitinho. O chá com açúcar bem docinho, pronto. Me acalmou, eu fiquei maravilhosa e não quis mais saber de leite de peito.
Aí eu vou explicar já já a questão do leite, tá, da mãe. A partir dos 6 meses de idade, introduzir alimentos gradativamente, né? Sopinhas, frutas, legumes. E ainda manter o aleitamento materno. As crianças devem continuar a ser amamentadas pelo menos até os 2 anos de idade. Claro que isso é uma escolha da mãe, isso é uma questão que envolve muito a saúde mental, a saúde física, a educação que essa mãe teve para poder conseguir chegar até os 2 anos. Eu amamentei meu filho até 1 ano e 8 meses, quase morrendo, me acabando, porque minha mãe todo dia dizia, pelo amor de Deus, esse menino deste tamanho ainda mamando, pelo amor de Deus, já tá feio, tira esse menino dos peitos. E eu chorava, achando que se eu tirasse ele do peito, ele ia sair de mim, que eu ia perder meu filho. Eu não sei não que sentimento era aquele. Era um laço tão grande que criou entre eu e ele, que parecia que se ele deixasse de mamar, eu ia perder ele, sabe? Era essa sensação que eu tinha, que eu não ia ter mais aquele vínculo, né, gostoso que eu tinha de amamentar. Enfim, né? Tem pessoas que já têm. Agora, dizer que foi fácil, não foi, viu? Não foi. E aí vocês, enquanto cuidadoras, de repente uma mãe contrata vocês já com o bebezinho ainda na maternidade. É um momento de vocês darem um apoio também a essa mãe, tá certo? Que muitas vezes são desmotivadas. É muito difícil, gente, amamentar. Não é fácil. Às vezes pode ter um momento da dor, né? Acordar toda hora, porque é livre demanda. O bebê, a hora que ele quiser, ele vai querer mamar. Certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado de orientar essas mãezinhas, tá? Outra informação importante, gente. O leite materno, esse LM é leite materno, sofre algumas variações no decorrer dos dias, logo após o nascimento e durante a mamada. É muito interessante isso. Eu acho que nem todo mundo sabe. Assim, teremos a primeira mamada da vida do bebezinho é o colostro, né? Que eu vou explicar já o que é o colostro. Depois vem o leite maduro, depois vem o leite anterior e o leite posterior. Vocês sabiam disso? Dessa classificação? Aí eu vou explicar melhor, tá? E essa quantidade do leite, ele vai aumentando, gente, a produção do leite da mãe, né? Cerca de 100 ml por dia, no início da lactação, né? No início que o bebê tá mamando, para aproximadamente 600 ml no 4º dia e cerca de 850 ml por volta do 6º mês. Então, é uma produção bem grande aí, bem excessiva, né? Aí vamos lá entender. Antes de eu falar isso aqui, tá? Eu vou falar de uma forma mais simples para vocês entenderem. O colostro, gente, é aquele... Eu coloquei até aqui. Deixa eu só botar aqui para vocês entenderem. O colostro, olha só o que é que ele é rico. Ele é rico de anticorpos, certo? Ou seja, aquele primeiro leite que o bebê toma, que não é nem leite, é esse colostro, certo? Ele é rico em anticorpos. E o que são anticorpos? São as defesas que a mãe adquiriu ao longo da vida. Eu não tenho as defesas, eu posso pisar às vezes no areia e não fico doente. Eu posso estar em contato com um monte de coisa e não adoeço. Eu tenho defesas que eu adquiri ao longo da minha vida, certo? E o que é que vai acontecer? Através da amamentação, eu tenho como transferir um pouco desses meus anticorpos para o bebê, através desse primeiro leitezinho, dessa primeira mamada. E aí vai proteger o quê? Contra infecções e alergias, que são as primeiras coisas que podem acontecer com o bebê. Nesse colostro tem muitos leucócitos. E o que são leucócitos? São as defesas do nosso organismo. Então, tem muita defesa que protege contra a infecção nesse colostro. Fatores de crescimento, né? Ele vai acelerar a maturação intestinal do bebê, esse colostro,
e previne alergia e intolerância, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância a não sei o quê. Então, se ele toma esse colostro desde pequenininho, da primeira mamada, né, ele vai adquirir isso. Rico em vitamina A, ou seja, reduz a gravidade de algumas infecções, como sarampo e diarreia, previne doenças oculares, né, causadas por deficiência da vitamina A. Olha aí que interessante. Vocês sabiam disso? Professor, Oi. Um exemplo aí, desculpa interromper. Os meus filhos mamaram até os 2 anos. E minha mãe, minha avó dizia muito, para que esse menino o tempo todinho, meta um mingau, esse vai ficar fraco, só com esse leite, meta mingau, meta um suco, um chá. E eu não determinei, eles vão mamar até os 6 meses, após 6 meses que eu vou dar o alimento. E fiz assim, tive dificuldades para eles querer comer, certo? É normal, viu, gente? Dar mamar. Quem mama até muito tempo, eles demoram a pegar as coisas, né? O meu não teve dificuldade, agora o meu teve dificuldade a pegar a mamadeira. A minha, todos os dois, nenhum quis mais a mamadeira, certo? E a minha menina até hoje, ela não aceita leite, nenhum leite. Depois de 2 anos que eu tirei ela do peito, até hoje ela não quer tomar leite. Eu não sei o porquê, ela tem pavor ao leite. Mas uma gripe, eu não lembro de gripe desses meninos. Pronto. Meu filho nunca bateu ao hospital para doença nenhuma. Nunca. Né? É muito interessante isso, como é importante, como a gente cria mesmo a defesa para os nossos filhos. E deixa eu dizer uma coisa, só para você acalmar seu coração, viu, Aretusa, em relação ao leite da menina. Gente, pensem comigo. O leite, geralmente é de quem? O leite que a gente dá para essas crianças aí, para o povo. A gente toma o leite de quem? De que animal? Da vaca, né? Geralmente é da vaca, né? Aí me diga uma coisa, essa vaca, ela produz o leite para quem? Da vaca. Pro bezerro, né? Pro filhote dele. Então não tem nada que a gente tá tomando o leite do bezerro dele. Certo? Então, calma, tá? Não se angustiem. Deixa eu conversar com vocês. O leite, ele foi feito, cada leite, né, ele é produzido para cria, para sua cria. Então, qual é o leite que a gente deveria tomar? O leite da nossa mãe, certo? O leite da vaca, se vocês analisarem, se vocês forem estudar, buscarem artigos científicos, vocês vão ver que o leite é extremamente inflamatório. Extremamente inflamatório. Causa irritabilidade para muitas coisas o organismo, tá? Baixa, às vezes, a imunidade. Ah, professora, mas ele tem benefícios, ele é rico em cálcio. Até o em pó, professora, até o em pó. Até o leite em pó. Até o em pó também. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Minha imunidade estava muito baixa mesmo. E aí eu comecei a ter várias recorrências nem que fosse uma coisa mínima, uma infecção mínima, mas eu estava tendo muita recorrência. E aí a médica disse, faça o seguinte, tira o leite por um tempo. Menina, impressionante como minha vida mudou. Eu não deixei de tomar leite, tá certo? Eu ainda tomo leite, amo derivados de leite, mas se eu pudesse sair desse vício do leite, eu tenho certeza que minha saúde ia melhorar muito. Muito, porque o tempinho que eu passei sem o leite, eu senti a diferença muito grande no meu organismo. Eu sou do interior e lá o pessoal, minha avó me criou com muito leite, né? Leite, aquela nata mesmo. Bom e de um tempo para cá, eu tenho uma mania assim, como a gente não tem a qualidade do leite do interior, de um tempo para cá eu parei de tomar leite de caixa. Eu acho um veneno aquele leite de caixa, eu não gosto. E eu sempre gosto de tomar um copo de leite para dormir. Aprendi com meu esposo isso também. Só que de um tempo para cá eu estou tendo diarreia. Só eu tomar um copo de leite de noite, já prestei atenção. Hoje eu vou tomar um copo de leite para dormir. Amanheço já daquele jeito.
Aí parei. E o meu filho, porque a gente trabalha com salgado, a gente usa muito queijo, certo? E ele come muita torrada, muita coisa que tem queijo, pizza, essas coisas. Ele está com o rosto tomado de espinho. E eu já disse, vamos tirar um pouco esse queijo, esse leite, para ver se melhora. Coincidência ou não, na semana que ele tomou menos leite, comeu menos queijo, o rosto dele ficou menos inflamado. Pronto, tá aí o estudo se concretizando com o que eu falei, né? Gente, isso é real. Se vocês pegarem aí, tem alguns nutricionistas, nutrólogos que falam sobre isso e tem vários artigos. Ei, eu não tô dizendo a vocês que é para parar de tomar leite, não. Quem sou eu? Eu só tô trazendo uma visão mais aprofundada da coisa, tá? E aí vocês que decidem. Vai ter profissional que vai apoiar demais o leite, vai ter profissionais que não apoiam o leite, tá? E aí depende de cada caso e de cada pessoa, tá? Mas, professora, licença. Mas é porque assim, tem gente que acha que é gostoso, aí exagera, né? Sim. Come excessivamente, aí acaba fazendo mal. Porém, se a gente for analisar, quase tudo na nossa vida tem leite. O problema é esse. Esse é o problema, porque quase todos os alimentos contêm o leite. E aí se torna excessivo, de qualquer forma. Pega aquele leite grosso do gado, né? Que aqui a gente também usa o leite do gado. Aí vai, toma um copão. Quando é no outro dia, não acabou. Aí vai dizer assim, foi o problema do leite. Não, porque comeu excessivamente. Eu era tão amante do leite no interior que eu amava leite com macarrão. Ave Maria. Eu era doida por leite. Tô falando de leite, eu era enfermeira e a gente passou muitos anos sem se encontrar. O nome dela é Aurinei, lá na Unimed. E nos encontramos e ela disse assim, e aí, macarrão com leite? Porque ela passou lá em casa para a gente ir para a física da escola, e eu, escondida da minha avó, coloquei um prato de macarrão com leite, então tem um pedacinho de frango, e até hoje ela lembra. Quer dizer, eu era amante do leite mesmo, eu tomava muito leite e não me ofendia, mas de um tempo para cá, até uma cota me ofendendo. Tá vendo como são as coisas, né? Até porque, gente, o leite que a gente tem hoje não é um leite puro, né? É um leite totalmente industrializado. E isso que é o grande problema. Isso que o nosso organismo não reconhece. São os produtos industrializados. Que esse leite... O leite que a gente toma não tem nada de leite. É totalmente produto químico. Então, vamos lá. Deixa eu voltar agora para vocês entenderem o processo aqui. Da amamentação, tá? Deixa eu só vou nem botar no slide, vou conversar para vocês. Vocês já viram situações em que a mulher tá amamentando, a criança começa a chorar, ficar impaciente, aí a mãe agoniada aí vem e coloca no outra mama. Troca, né? De uma mama para outra. Às vezes é porque acha que a criança ela gosta mais de um peito, enfim. A mãe adaptou isso, acabou acostumando a criança a ficar mais em um peito. E aí eu venho mostrar quais são as desvantagens dessa historinha, tá? De estar trocando de peito numa mamada só. Vamos lá. O leite, ele é feito dessa forma. Os primeiros jatos, as primeiras mamadas que o bebê, assim que pega a mama, né? Ela vai sair mais líquido, mais aquoso, aquele leite, certo? Para suprir a necessidade de água no organismo da criança. Por isso que não precisa dar água para o bebezinho. Então, o leite inicial, que é o primeiro, o leite anterior, que a gente chama, ele é aquoso, muito aquoso. Aí vai ter mãe que vai até dizer assim, Ave Maria, como é que o menino se sustenta com leite fino desse, com leite ralo desse? Eu já ouvi muita gente dizer. Mas é justamente para suprir a necessidade de água no organismo do bebê. Depois, esse leite ele vai ficando maduro, ele vai tendo todos os nutrientes que ele precisa para uma excelente alimentação.
Qual é o grande problema? Lembra da historinha que eu disse? Mãezinha botou a criança no peito. A criança ficou impaciente, ela trocou de peito. O que é que vai acontecer? A criança vai mamar água e vai mamar água. Aí depois tira. Mas eu acabei de dar de mamar ele já tá pedindo de novo. Vixe Maria, ele não tá saciado, tá se esgoelando chorando. Por quê? Porque ele bebeu só a parte mais aquosa. O que tinha, como diz o Matuto, substância, não chegou o momento. Então, por isso, qual é a orientação? Deixar o bebê mamar até ele se saciar em uma única mama. Quando for na próxima mamada, ele vai para outra mama. Vocês já viram pessoas profissionais orientando dessa forma? Dá de mamar numa mama, na próxima mamada vocês dão na outra mama, tá certo? Então, tem que ter essa historinha, porque senão o bebê ele não vai receber todas as etapas do leite, certo? Vocês compreenderam isso aí? Então, é muito importante, até para vocês orientarem, gente. É muito interessante isso, porque não é todo profissional que orienta, não. Eu não vejo essa... Tem uns que... Licença, professora. E tem uns que nem falam, não diz nem como fazer. São arrogantes mesmo. E acho também é bom, porque também, assim, se você bota direitinho na mama, ela não vai ter complicação, né? Que tem gente que não coloca, aí você começa a secar ou aumentar de vez sem a criança ter mamado. Exatamente, vou chegar lá. Vou falar sobre isso também, muito bem. Deixa eu voltar aqui. Então, falando dessa questão, ó, aí eu coloquei aqui, olha só do que é composto o leite materno. Só para vocês, é como curiosidade mesmo. Ele é composto de proteínas. Proteínas, onde é que a gente encontra proteínas? Na carne, no leite, né, no ovo, enfim. Olha só, o bebê recebe essas proteínas no leite materno. Vai receber uma quantidade adequada e é muito fácil de digerir essas proteínas que estão lá no leite. No leite animal, vai ter um excesso de proteína e vai ser muito difícil a criança digerir essa proteína. E no leite artificial, parcialmente modificado, que é aqueles leites, né? O não, o Nestlogênio, esses outros. Lipídios é a gordura boa, certo? Suficiente em ácidos essenciais, ou seja, vai digerir tranquilamente no leite materno. No leite animal, deficientes, né, e não apresenta a lipase, ou seja, não consegue digerir muito legal. A criança pode ficar inchadinha, pode ficar morrendo de cólica, tá certo? E no leite artificial também. Tá? É deficiente, não é suficiente, é deficiente. Vitaminas no leite materno, suficiente. No leite animal, deficiente de vitamina A e C. No leite artificial, essas vitaminas vão ter que ser adicionadas, tá? Minerais, a quantidade adequada no leite materno. No leite animal, excesso. E excesso de minerais pode trazer prejuízos até na hora até para o rim. Certo? E no leite artificial, parcialmente, né? Parcialmente, não é em excesso, não. É parcialmente correto, tá? Porque esse leite artificial, gente, que é o Nestlogênio, aquela fórmula, né? Eles tentam adaptar ao mais próximo possível do leite materno. Mas nada igual ao natural, né? Ferro, pouca quantidade, boa absorção. No leite animal, pouca quantidade, mas não absorve. No leite artificial, ele vai ser adicionado, porém não vai ser absorvido direito. Água suficiente. No leite animal, se você descer o leite, não vai dar certo, você precisa dar água também. E no leite artificial, pode precisar de mais, ou seja, colocou o leite artificial, pode ser que ela precise de mais água, tá?
Propriedades anti-infecciosas, presente no leite animal e no artificial ausentes. Fatores de crescimento, presente no leite materno e nos outros 2 ausentes. Ou seja, convenci vocês do leite materno? Com certeza. Pois é. E aí eu trouxe as vantagens, né? A gente já falou, mas eu gostaria de falar um pouquinho das vantagens para a mãe, porque a gente acabou de falar das vantagens para o bebê, né? Que é alto valor de proteínas, vitaminas, gorduras boas, carboidratos, anticorpos, enfim. Ele é limpinho, ele é fresquinho, proteção contra alergias, doenças infecciosas, vai proporcionar um vínculo, né, entre mãe e filho. Mas, para quem não sabia, existem vantagens para a mãezinha também. Então, o momento que a mãe começa a dar de mamar para o filho, sabe o que é que vai acontecer? O útero dela começa a voltar para o lugar mais rapidamente. Então, se a mãe não deu de mamar, o útero vai demorar um tempo maior para voltar ao tamanho normal dele, para voltar ao lugar dele. Porque não está distendido o útero, porque recebeu um bebezinho. Então, a barriga não fica distendida quando a mulher tem bebê. Só que se eu dou de mamar logo, esse útero vai voltando ao normal. É tanto que eu percebi isso comigo. Meu útero voltou rapidamente ao lugar. Já tem amigas minhas que ficaram com a distensão, né? Demoraram muito para voltar ao lugar. Então, a amamentação, ela proporciona esse benefício para a mãe. E eu ainda vou dizer um detalhe. Quando a mãe começa a dar de mamar ao bebezinho, ela vai sentir uns desconfortos, que é justamente do útero voltando ao lugar. Então, pode ser que tenha mãe que diga assim, ai meu Deus, dói demais, dar de mamar tá doendo na minha barriga, no meu útero. É justamente porque ele está voltando ao lugar. Ela sente umas contrações, sente esse movimento. Licença, professora. Pois não. Comigo também foi a mesma coisa. Quando eu fui dar de mamar, foi tão rápido que eu fiquei boa, assim, em pouquíssimo tempo. Pois é. É tanto que minhas amigas que demoraram mais, elas ficaram perguntando o que eu tinha feito. Eu disse, não, só dei de mamar normal, para ele e pronto. Pois é. Então, ó, a gente tem aí muitas vantagens, tá certo? Muitas mesmo, assim, para a saúde tanto da mãe como para o bebê. Gente, esse esqueminha eu vou aprofundar mais, mas como eu estou falando de aleitamento materno, é interessante até completar 6 meses só o aleitamento materno. Ao completar os 6 meses, até completar, né? 6 meses só o aleitamento materno. Ao completar os 6 meses, aí entra o leite materno e a papa de fruta e papa salgada. Só uma papa, tá? Aí, ao completar os 7 meses, vai ter uma segunda papa salgada. Então, era uma papa de fruta ou a papa de fruta salgada? Ou a papa salgada. Agora vai entrar uma segunda papa. Ao completar os 8 meses, gradativamente passar para a alimentação da família, tá? E ao completar os 12 meses, comida da família. Claro que isso aí a gente vai se aprofundar mais em outra aula, certo? Técnicas de amamentação, gente. Lavar as mãos antes de amamentar seria o ideal, né? Aí vem a dica, muita gente não sabe. Não passar sabonete na mama, não passar no bico do peito, gel, nem álcool, nem outros produtos na mama, porque resseca e fere o peito. Fere mesmo. Então, na hora de dar o banho, é só água corrente em cima. Oi, pode falar. Licença, professora. No caso, assim, quando a mãe está com o bico do peito cortado, ela diz, ó, mamou tanto que cortou o bico. Mas não foi. Mas não foi, é o sabão. Você não pegou direito. É o sabão, né, que quando a gente passa, o meu filho vai fazer já 30 anos, mas eu me lembro que eu vi com o meu bico cortado, mas toda vez que eu ia dar de mamar, eu lavava, né, chegava lá, lavava com sabonete ou com sabão de coco. Aí, você falando, eu me lembrei, né,
E acompanhei minha cunhada também, que tem 2 filhos. Eu me lembro que a menina dela com 8 anos, né? Ela tem 8 agora, e quando era pequenininha, ela mamava demais, e o seio dela ficava todo feliz, já saía sangue. E aí pode ser também uma das causas, né? A higiene, e a outra causa pode ser a pega, que não tá correta, que é justamente isso aqui, ó. O bebê, ele deve abocanhar toda a auréola, ó, e não só o bico. Olha só, tá vendo como tá abocanhando tanto o bico, que tá na boquinha dele, como a auréola, ó, de uma ponta a outra, certo? O que é isso? A boquinha tem que estar virada, ó, os lábios têm que estar virados. O que é que acontece com muita criança? Ó, eu tô passando o mouse aqui. Esse lábio aqui de baixo, às vezes fica pra dentro. A criança fica mamando com o lábiozinho pra dentro. Pronto, é o motivo principal para ferir o bico do peito. Ele não vai conseguir tomar a quantidade correta de leite. Ele vai sugar muito ar, né? Vai entrar muito ar e vai ficar com a cólica terrível, cheio de gases, tá? Porque ele vai estar sugando mais o ar do que o leite, vai se irritar porque não vai se saciar, ainda vai ferir o peito da mãe. E a mãe ainda vai ficar com os peitos cheios de leite, porque ele não está tirando a quantidade suficiente, e que pode ter aquela famosa, né, que fica pedrado. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, tem que observar a pega se está correta. Tá? Professora, eu queria falar algo. Fale, meu amor. Eu tinha, né, que agora eu não tenho mais filho, mas eu tinha muita dificuldade de dar de mamar, porque o meu peito, ele não tem bico. E eu sofri muito por causa disso. Na última gravidez agora, foi que o médico me aconselhou a comprar um bico de silicone. Sim. Aí foi como eu consegui dar de mamar direitinho ao meu último filho agora. Mas é muito complicado. É, porque é o bico invertido, né, que a gente chama. E aí, realmente, às vezes a gente precisa de auxílios, né, como o bico de silicone. Existe também a forma de você formar o bico, mas não é. A gente não tem muita paciência para isso, com a demanda de mamadas do bebezinho, né? Aí, muitas vezes, realmente, eles acabam passando o bico de silicone para estar auxiliando nesse processo. Certo? Alguma dúvida, gente, da amamentação? São dicas rápidas, né? Até porque eu já dei uma sexta a mais só sobre a amamentação. É um assunto bem grande, mas eu trouxe aqui algumas dicas, né? A gente entra para finalizar aí, que eu acho que não vai dar tempo, né? Hoje a gente já falou que só. Higiene bucal, gente. A higiene bucal é extremamente importante, gente. É interessante não só para a questão de estética, mas para você conseguir mastigar, para você conseguir falar bem. Então, eu preciso ter uma higiene bucal eficaz. Lá em nutrição eu vou falar alguns detalhes em relação à alimentação que vai, de repente, até prejudicar a fala do bebê, tá certo? Então, vamos guardar aí para as próximas aulas, mas a gente precisa cuidar da saúde dos dentes para a gente conseguir mastigar, para a gente conseguir ter saúde. Eu queria só tirar uma dúvida. A gente vai ter alguma aula sobre, assim, prestar socorro a bebês, assim, de engasgar, essas coisas assim? Sim, vamos. Vamos ter. Vamos ter muitas aulas de primeiros socorros, tá? Várias aulas de primeiros socorros. Outra coisa, gente, que eu queria deixar claro para vocês, que cárie é uma bactéria. E bactéria, seja lá onde for, no dente, em qualquer canto que for, ela pode matar uma pessoa, que foi o que eu disse, que ela generaliza. Ela sai lá do dente, a bactéria, e pode cair na corrente sanguínea e matar uma pessoa. Então, não é porque é uma cárie, mas é que ela pode se agravar, pode virar uma infecção grave, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É interessante, Professora, gente. Oi.
Desculpa, a questão aí da cárie da infecção que a senhora falou, saiu há poucos dias a reportagem que muitas pessoas estão morrendo de Covid devido à má higienização da boca. Perfeito. E tá exatamente esse caso aí, dos germes, as bactérias que a pessoa acaba engolindo, né? Está entubada, a bactéria entra e causa um dano maior. Aí deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vamos lá. E vocês não podem mentir pra mim. Mentir é feio, viu? Vou perguntar e vocês vão ser sinceros. Essa foi engraçada. Vamos lá. Vocês, quando acordam, o que é que vocês fazem? Vocês escovam os dentes e vão comer? Ou vocês comem e escovam os dentes? Ou vocês acordam, escovam os dentes, comem, depois escovam os dentes de novo? Eu acorda e escova os dentes. Come e escova os dentes, come e escova os dentes. Ninguém acorda e vai comer, não? Não. Às vezes eu faço Não. isso. Às vezes sim, tem dia que não dá nem tempo, vai direto pra cozinha. Professora, às vezes eu faço Depende isso. da fome. Se tá com muita fome, come primeiro. Eu também como, às vezes, primeiro. Ninguém vai mentir, não, viu? Porque às vezes a gente tá na agonia. de casa. Professora, tem um pé de caju aqui, na porta da minha cozinha. Quando eu me acordo, a primeira coisa que eu faço é ir pro pé de caju. Pronto. Chupo o caju, depois escova os dentes. Gente, vamos lá, porque eu trouxe essa questão para vocês. Vamos supor que eu, antes de dormir, eu comi, certo? Escovei os dentes. Normal, jantei, depois escovei os dentes e fui dormir. Perfeito, né? Depois da refeição, escovou os dentes. Mas não tem dia que a gente come, escova os dentes. Mas depois, assim, eu fiquei assistindo TV, aí você vai lá na cozinha e come uma uvinha, come um negócio, e se acha no direito de não escovar novamente, né? Porque foi só uma frutinha. Aí vai dormir. Gente, aquela frutinha é o suficiente para produzir bactérias na nossa boca, certo? Pronto, professora, eu tinha essa dúvida. Pronto. Eu costumo fazer isso. Pronto. Então quer dizer que se eu comer qualquer coisa, eu tenho que me escovar de novo, né? Mas, professora, as pessoas dizem que maçã limpa os dentes. Esse é mito, é verdade. Maçã. Vamos lá. Maçã limpa principalmente as cordas vocais, viu? Boa. Mas, gente, tem açúcar, que é frutose. Frutose é açúcar da fruta. Então, não deixa de ser perigoso, tá certo? Então, vamos lá. Aí a pessoa vai e dorme, comendo só a frutinha e não escovou os dentes. Vai passar a noite todinha com a boca sem falar, sem produzir, né, o movimento. E aí gerando aquela saliva, gerando aquelas bactérias. Quando a gente acorda, faz o quê? Come de novo sem escovar os dentes. Ou seja, joga para dentro todas aquelas bactérias que foi produzida. Professora, Oi. por favor. Professora, aí pronto, a gente faz isso aí, escova os dentes, aí passa um pedacinho, come uma fruta ou qualquer coisa e vai dormir. Quando nós acordamos, porque já aconteceu isso comigo e fiquei muito preocupada, a gengiva é irritada, doendo, e não pode nem se escovar pela manhã quando levanta. Pronto, aí eu vou dizer duas coisas. A gengiva inflamada devido à falta de higiene da noite, certo? Essa falta de higiene que você acha, claro, gente, vocês não são especialistas em dentista de nada, vocês estão aprendendo agora, precisa de uma orientação, não se sintam, eu sou uma porca, não, estão aprendendo, é o momento de aprender. Nem eu sou dentista, mas eu tenho o conhecimento básico, tá? Da saúde bucal. E aí, o que é que a gente precisa fazer, gente? Inflamação da gengiva, tá? Que a gente chama de gengivite. É devido ao acúmulo de sujidade, de alimento. E esse acúmulo de sujidade, ele só sai
quando a gente passa o fio dental. A escova sozinha não resolve. Aí, Luzinete trouxe uma situação importante. Professora, fiquei ao ponto de não conseguir nem escovar os dentes, de tão inflamada que estava. Gente, quanto mais inflamado, aí que precisa escovar. Quanto mais sangra, aí que precisa escovar. Certo? Então, se tiver sangrando, é porque precisa escovar mais ainda. Essa é a nossa referência. Vai doer, vai incomodar no início? Vai. Mas você vai ver que a insistência dessa escovação e do passar fio dental vai fazer com que esse sangramento pare. Porque você atingiu a higiene adequada. Então, se sangrou ao passar o fio dental, se ao escovar os dentes sangrou, está inflamado. Se está inflamado, é falta de escovação e de fio. Tá? Então, precisa intensificar mais ainda, mesmo que doa. É importante, vai doer, vai. Aí existe enxaguante bucal, tá? Que ajuda nesse processo de desinflamação também, tá certo? Que são alguns específicos, não são qualquer... Qual o melhor, professora? Olha, eu não sou a profissional adequada para dizer o melhor, realmente. Como eu não tenho... A minha especialidade não é higiene bucal, essas coisas. Mas, assim, o que é que eu digo a vocês? O enxaguante bucal, ele não limpa, tá? Ele vai auxiliar no hálito agradável. Ele não limpa. Existem enxaguantes bucais que são passados por dentistas que vai ajudar no processo de retirada, assim, melhorar a questão das bactérias, que é como se fosse um medicamento. Então, não é um enxaguante bucal para se usar diariamente. É um enxaguante bucal que foi prescrito pelo dentista para utilizar naquele momento que você está com alguma coisa na gengiva. Professora? Oi. Pronto, no caso assim, no meu caso, meu dentista, ele me proibiu de usar enxaguante bucal. Pois é, exatamente. Ele falou que o enxaguante, ele era mais uma questão de marketing. Para vender. Exatamente. Ele não ajudava totalmente na limpeza dos dentes. Aí ele falou que eu usasse só fio dental, bastante fio dental e escovasse os dentes. Pronto. Aí bastante também. Ele tá certíssimo, tá? Outra coisa que eu queria dizer. Ele tá certíssimo, não. Ele é o certo, porque ele é o profissional, né? Sim, aí, professora, também assim, em termos do fio dental, ele falou que nem todos os fios dentais são bons. Pronto. Aí vamos lá. Deixa eu dar as orientações que eu sei, né? Que eu, enquanto enfermeira, sei. Eu não posso me aprofundar nisso, porque eu não sou profissional, né? Não sou dentista. Mas vamos lá. O que eu sei e que eu preciso passar para vocês. Vocês são profissionais que vão cuidar de idosos e de crianças. Gente, tem idosos que têm o hábito, porque eles não têm dentes, né? Vocês passam, às vezes, uma gazezinha com enxaguante bucal. Gente, tem idosos que não aguentam enxaguante bucal. Porque não é para passar enxaguante bucal. Certo? Tem família que quer... Porque... Professora, Oi. Eu cuidei de uma idosa, eu não passava enxaguante. Mas é certo, me responda, por favor. Soro fisiológico na gaze e na boca do paciente. Pode ser. Outra dica que eu dou, água morna. Morninha, tá? Porque ajuda a tirar aquela crosta que fica na língua e na bochecha interna, na parte interna. Então, eu prefiro que vocês não utilizem enxaguante bucal, porque tem idosos que engolem, que vai prejudicar a situação gástrica, que vai trazer alguns prejuízos, tá? Então, eu prefiro que utilize esses recursos mais tranquilos. Outra coisa, pasta de dente. Pasta de dente é um caroço de feijão. Não é a escova todinha, não. Tá certo? A pasta de dente... Eu cubro. Pois é. Pasta de dente não limpa. É só questão mesmo que a gente tem de refrescância. Se você escovar os dentes com um bolo de pasta de dente e você não escovar direito, você vai continuar com mau hálito. Porque não tirou a sujidade. O que causa mau hálito é a sujeira. E não
a pasta vai fazer com que você tire o mau hálito. Professora, é bom. Se for muita pasta. Pois é. Pode falar, Lúcia. Por isso, professora, é bom ou não? Eu tenho mania, né? E outras pessoas também. Coloca a pasta na escova e em cima da pasta coloca bicarbonato. Pronto. Vamos lá. É como eu disse a vocês, o bicarbonato ele ajuda algumas coisas de limpeza e tal, mas não é um uso que é para ser diário. Não é, deixa eu só tirar o áudio aqui que tá. Não é uma coisa que eu recomendo que a gente entende, como eu falei, eu não sou especialista, eu não sou dentista, eu não posso dar muitas informações sobre isso, porque não é minha área. Mas que a gente sabe que não é uso diário, que não é um uso comum, a gente já sabe. Porque senão os dentistas iam para a TV, iam para... Né? A gente aprendia que era dessa forma. Então, de antemão, eu já digo a você que não é algo para se usar no dia a dia. Certo? Professora, licença. Eu tinha um hábito também, eu escovava os dentes e antes de dormir eu comia uma frutinha. Sim. Aí o que eu fazia? Eu usava o enxaguante bucal. Aí quando eu fui pro dentista, eu disse a ele, né? Ele disse, não faça isso que você não tá fazendo. Não tá tirando a sujeira nenhuma. Entendeu? Você tá deixando seus dentes sujos. Exatamente. É essa coisa errada que a gente pensa, né? Então, gente, sempre escovar. Lembrar de escovar a língua. A língua é a maior fonte de bactéria. Para vocês terem noção, a parte mais suja do nosso corpo é a nossa boca. É o local que tem mais bactérias, certo? Então, se a gente não escova a língua, não vai tirar a sujidade, vai ficar com mau hálito e vai ter a multiplicação de bactérias, tá? Dica do fio dental, gente. Sempre iniciar de uma ponta para a outra, para a gente não esquecer de nenhum dente. E o outro cuidado que a gente deve ter, geralmente, olha, acompanha aqui o mouse. A gente escova os dentes até, passa o fio dental até aqui, ó. Até aqui. Não, tem que subir, tem que ir até aqui. Professora, mas vai doer, a gengiva vai sangrar. Se tá doendo e tá sangrando, é porque tá com sujeira. Tá inflamada. Então, tem que ir até aqui em cima, ó. Não só até aqui, não. Até aqui em cima. A dica que eu dou, gente. Tem crianças que têm muita dificuldade de passar o fio dental. Meu filho é um. Meu filho tem um trauma desde a gestação, né, do nascimento dele. Ele nasceu asfixiado. Não porque ele nasceu laçado, mas porque ele estava em sofrimento fetal. E ele registrou esse trauma. Tudo que pega aqui nele ou que bota a mão na boca dele, ele fica asfixiado, querendo passar mal. E aí o fato de eu passar o fio dental nele causava esse trauma, essa agonia, essa angústia. E aí eu descobri que existe esse passa-fio infantil, que você consegue pegar nesse cabinho aqui, ó, que eu tô passando o mouse, e passar dente por dente. Ele mesmo consegue passar. Tem um gostinho de fruta, tem um cheirinho agradável, tem os bichinhos, tem animaizinhos, enfim. Tem personagem que faz com que eles tenham essa educação de passar o fio dental e facilita. Desde pequenininho, gente, mamou, tem que limpar a boca, limpar a linguinha e a parte interna da bochecha. Ah, Priscila, toda mamada tem que fazer isso, tá certo, é complicado. Então, vamos fazer o seguinte, 3 vezes ao dia, tem que limpar a cavidade bucal do bebezinho recém-nascido, do bebezinho que mama. Tem que limpar, senão junta fungo e fica com candidíase oral, tá? Professora. Sim, mas tem que limpar a boca com o quê, professora? Com algodão, com a gaze ou com os dedos? Gaze ou a fraldinha limpa, tá? Se você for o profissional, o ideal é que você use luvas, tá? Para ser o mais profissional possível. Tá certo? Porque a questão de seu dedo sujo na boca do bebê também não vai rolar, né? Então, o ideal é que você use luvas e que passe ou a fraldinha limpa ou uma gaze para limpar a sujidade.
Existe o dedalzinho, ó, que é quando já tá querendo sair, a gengivazinha já tá inchadinha, ó, a gente pode usar o dedal, tá certo? E criança, desde pequenininha mesmo, que não tem dente, tem que ir pro dentista. Não é essa história só ir pro dentista quando tem dente, não. Meu neto, ele mama, ele tá com 2 meses, mas a mãe não limpa a boca. Eu digo, Daniela, pega uma gás, limpa a boca dele, ela nem liga. E a linguinha é branquinha, branca. Aí isso causa fungo, que se chama candidíase oral, e faz com que venha ferir o peito dela todinho, criar sapinho na boca dele. Sempre professora, eu queria fazer uma pergunta. Saindo da parte bucal, sobre o banho do bebê. A gente tem que usar luva? Próxima aula eu lhe respondo. Próxima aula é banho. Próxima aula é banho. Oi. Tá certo. O higiene bucal do bebê. Quando o bebê, ele não tem aqueles golfos, né? Que ele bota um negócio para fora, sim. Depois que come, né? Sim. Aí a criança, a gente limpou a criança, ela botou aquele golfo para fora. Aí tem que limpar de novo. Seria ideal tirar essa sujidadezinha que fica para não criar fungo, certo? Gente, a aula está... Eu não disse que ia ser show a aula... Realmente, professora, tá show hoje. Olha só. Amei, muito produtiva. A aula muito boa. A gente tá só com 4 minutos para finalizar nossa aula. E aí, eu gostaria, eu preciso finalizar, né, por conta do tempo. Mas a gente finaliza essa aula na próxima semana e a gente entra na parte de higiene, combinado? Ótimo. Professora. Professora. Oi. Tem uma pergunta aqui no livro, eu queria responder, eu queria muito. Tá. Só que eu estou em dúvida. Eu posso ler para você? Pode, deve. Com base no conteúdo desta unidade, escreva quais são as ações necessárias para um cuidador atender crianças entre 0 a 3 anos. Aí é isso aqui, ó. Pode ser. As respostas? Pode ser. Quais são as estratégias, gente? O que a gente vem conversando desde o início, né? A gente precisa entender a realidade dela, a gente precisa aplicar, né, as atividades de acordo com a idade dela, né? É tudo aquilo que a gente vem conversando, é uma coisa bem pessoal, se você for analisar. Aí esse início aqui, ó, que a gente falou, né? O que é que a gente deve fazer? Não percebeu, não atendeu, o que acontece ao seu redor. Lembra aqueles tópicos lá da página 43, ó. Certo? Tá aqui. Certo. Mas assim, você só vai conseguir responder mesmo quando a gente finalizar a nossa aula. Como eu não consegui finalizar hoje, a gente termina na próxima aula. Que eu vou falar de rotina, vou falar de algumas outras coisinhas, de brincadeiras, tá certo? Pronto, tá bom. Professora, aonde vende aquele fio dental infantil? Farmácias. Qualquer uma, na Pague Menos, em qualquer uma? Sim, você pergunta, passa fio infantil. Tá certo. Eles são um saquinho que vem 100, às vezes vem 30, enfim. Mas... Professora, serve até para deficiente, né? Porque o deficiente ele é ruim de, né? Serve. Eu amo esse passar-fio. Teve um tempo que eu porque para mim passar o fio dental na minha tia que é deficiente, para passar o fio dental na minha tia que é deficiente é ruim, sabe? Ela às vezes não abre a boca direito. Espero que sábado a gente esteja lá na aula presencial. Tá bom, obrigada. Eu passei, eu usei também. Gente, próxima aula eu vou ter que me virar nos 30 aqui. Para fazer essa aula, eu queria o mais prático possível. Eu não sei, vou arranjar uma boneca, uma bacia, o que for, mas a gente vai conseguir dar essa aula, tá? Mesmo que ele é tão bonito. Tem uma boneca aí, eu não tenho. Mas se eu conseguir... Eu tenho. Tem um bocado aqui, gente. Pronto, então...
vocês vão, quem tiver boneca e banheira, podem trazer aí Vou pegar da minha sobrinha. pra vocês demonstrarem como seria um banho. Mas é fácil, professora. Quem não tiver a bonequinha, pode pegar qualquer coisa e uma bacinha e fazer o gesto. E aí a gente vai fazer. E depois vocês vão, bem rapidinho, depois vocês vão dizer se a colega fez certo ou não, o que é que vocês fariam de diferente. E depois eu entro com a técnica correta. Tá certo? É um mundo de coisas. O banho do recém-nascido é um mundo de coisas. Então, fiquem aí aguardando, ansiosos. Iracilda, pode falar rapidinho, que eu tenho que fazer a chamada. Já tô na aula. Pode falar. Eu vou fazer aula prática na casa. Eu vou lá na casa. Teve uma menina que teve bebezinho agora, eu vou pra lá e vou dar banho nele. Perfeito. Aproveito meu neto de 2 meses. Então, ó, vocês vão ter altas dicas, tá? Não faltem. Eu sei que vocês são maravilhosas, não faltam não. Mas vamos lá. Deixa eu fazer a chamada, que a gente já tá passando da hora. Ana Cláudia. Professora, parou aonde no livro? No capítulo 7. Na página 43. Não, na página 44, né? Que eu falei da amamentação. Foi, parou em amamentação e na higiene bucal. Isso. Um bom final de semana, professora. E a todas. Não sai agora não, que eu tô fazendo a chamada. Vou sair não, eu tô aqui. Ana Lígia.